Boa noite a todos os irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Estamos iniciando o sábado e desejar a todos os irmãos um feliz sábado. Que Deus continue abençoando, que tenhamos um dia deleitoso na presença do Senhor. E gostaria de, nesse devocional que a gente vai estar meditando, devocional que seria de fato amanhã cedo a gente fazer, mas gostaria de antecipar pelo fato que amanhã iremos estar participando da lição da Escola Bíblica Sabatina e, portanto, eu gostaria de aqui pontuar alguns pontos interessantes para o nosso melhor entendimento dessa lição. O pecado de Jonas. Às vezes a gente fica olhando assim, será que de fato Jonas, algumas questões a ser analisadas nessa questão do ministério profético de Jonas. Em primeiro lugar, essa nação dos assírios, a capital que seria Nínive, eles sempre foram declarados inimigo do povo de Deus. Então a gente sabe perfeitamente de que o povo de Deus, ele tinha orientação dada por Deus, em muitos momentos, de destruir todas as nações inimigas. Diante disso, a gente vê uma outra situação, que as alianças que Deus fez sempre foi com o povo de Israel. Então as outras nações não faziam parte, ou seja, num contexto geral, eles não quiseram antipatriota, quiseram patriota, quiseram, digamos assim, não queriam ter contato com outras nações, porque segundo um próprio conceito deles, era difícil para o povo de Israel ter uma harmonia no sentido religioso, espiritual com outras nações. A gente vai ver isso justamente em muitos locais que fica registrado nas Escrituras, mostrando isso de uma forma muito mais clara. Antes de entrar nessas questões, eu gostaria de estar lendo aqui a meditação escrita pela irmã Liane, lá de Brasília, que seria então no sábado, baseado no capítulo 4, versículo 8 do livro de Jonas. Então ela escreveu aqui o seguinte: quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Como Jonas se recusa a aceitar a decisão de Deus de ser misericordioso com o povo de Nínive, o Senhor resolveu ensinar-lhe por meio de uma experiência. Então fez nascer uma planta para servir de sombra para Jonas, que muito se alegrou com isso. Mas, no dia seguinte, enviou um verme que fez secar a planta, e um vento calmoso, de modo que, quando Jonas sentiu o sol sobre a sua cabeça, a ponto de desfalecer, desejou a morte. E o Senhor Deus lhe perguntou novamente: é razoável essa tua ira? Ora, se Jonas sentiu pena por ter morrido uma planta que ele nem criou, como Deus não teria compaixão de uma cidade onde havia tantas crianças e animais inocentes que ele mesmo havia criado? Dessas formas, e por isso prestar atenção como ele nos tem tratado. Quantos livramentos já tivemos e quantas bênçãos já recebemos? Então, em vez de ficarmos tristes, irados, sentindo-nos injustiçados, devemos ser gratos e desejar que Deus tenha misericórdia pelos nossos inimigos, assim como teve conosco, que um dia já fomos inimigos de Deus. Muito bem, então aqui é interessante porque Jonas, ele certamente, quando ele recebe a missão para ir até Nínive, a missão que ele recebeu é que ele fosse até lá para clamar contra aquela cidade, que ainda durante 40 dias aquela cidade seria subvertida, seria destruída. Então nota que no capítulo 1 diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai-te à grande cidade de Nínive, clama contra ela,
porque sua malícia subiu até mim. Então, quer dizer, a mensagem de Jonas era para que ele fosse a Nínive, pregasse para Nínive, mas dissesse para eles que aquele povo teria um espaço no máximo de 40 dias e eles seriam destruídos. Muito bem, então a gente passamos a analisar no contexto geral de tudo que trata o livro de Jonas. A gente vai ver que talvez seja muito cômodo para a gente achar que Jonas errou. De fato, ele desobedeceu a Deus. Nesse ponto a gente não tem como obedecer, e desobediência é pecado. Então aí, de fato, ele errou, ele não deveria ter agido dessa forma. Se Deus mandou ele a Nínive, não importava o que ia acontecer com a cidade, quais consequências teria aquela cidade, mas a missão que Deus confiou a ele, que Deus chamou para ele realizar, executar, era ir a Nínive e falar. Isso então ele não fez. Então aí nós vemos que ele de fato desobedeceu e consequentemente isso gera esse pecado. Por outro lado, quando nós olhamos, era uma nação inimiga de Israel. É uma nação que muito mal fez para Israel. Mas talvez isso se possa se entender pelo fato de que essas nações muitas vezes eram usadas até para uma correção do povo de Israel, para que o povo de Israel se voltasse a Deus. Mas, muito bem, isso passa-se o tempo e essas questões elas vão aflorando cada vez mais e vai distanciando cada vez mais as pessoas da outra por conta justamente do mal que imperava contra o povo de Israel e que era impiedoso contra o povo de Israel. Muito bem, mas quando nós olhamos, por que Jonas, depois que ele pregou, ele desejou que Deus destruísse, mesmo sabendo que aquele povo se voltou a Deus? É interessante que ele vai, acredito eu, isso a gente está aí uma hipótese que ele tenha subido no local onde ele tinha uma visão panorâmica da cidade de Nínive, e de lá ele começava a observar então a cidade e durante aproximadamente 40 dias para ver o que Deus destruiria aquela cidade. Muito bem, então isso na concepção de Jonas é que mesmo que eles se convertessem ao Senhor, ou que o resultado fosse positivo, mas que a sentença de Deus de subverter aquela cidade, de destruir aquela cidade, não seria de forma alguma adiada, que isso aconteceu mais tarde. Mas naquele momento isso aconteceria e Jonas ia ver isso. Muito bem, a grande lição que Jonas passa a ter nesse momento ali, eu acredito que aí que a grande lição que nós aprendemos de forma positiva, é quando Deus então mostra para ele justamente a sua misericórdia, a sua compaixão. Não importa quanto distante as pessoas estejam de Deus, e no momento que essas pessoas se voltam, se convertem ao Senhor, Deus é misericordioso, benigno, e ele perdoa, recebe também como filho. Então esse é o ponto positivo que a gente pode entender de uma forma perfeita. O que a gente vê justamente na vida de Jonas é ele tendo compaixão da planta e não tendo compaixão das pessoas. Mas por conta de uma cultura que se estabeleceu entre o povo de Israel com relação a outras nações. Tem um texto lá no livro de Salmos 147, verso 20, que Deus não fez aliança com nenhuma outra nação, a não ser com Israel. Então, na concepção de Jonas, tudo o que ele estava fazendo estava corretíssimo. Então, quer dizer, as outras nações seriam punidas sempre. Mas quando nós olhamos lá no livro de Mateus, no capítulo 10, e no versículo 5 e 6, nota só o que diz o texto aqui, para uma missão. E ele diz assim: e a esses 12, dando-lhe as seguintes instruções: não entreis rumo aos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurareis as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quer dizer, na concepção, até ali o Senhor Jesus falando, a aliança era com o povo de Israel. Ele veio buscar os seus, e a Bíblia diz que os seus não receberam. Então, até aí a gente vê assim que na visão que Jonas estava tendo, na verdade esse povo era um povo que estava fora do plano. Né? Então, talvez isso comece assim a dar a ideia, uma percepção maior, como Jonas teria sua dificuldade convertendo, fazendo com o povo de Israel. Quando nós olhamos no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, nós encontramos aqui outro fato também interessante.
no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, no versículo 21. Nota que uma mulher Cirofenícia, diz o texto assim, que partindo Jesus dali, retirou-se para um lado do Tiro e Sidom, e eis que uma mulher de Cananeia, que viera daquela região, e clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando, rogaram: vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Então notamos aqui que quando nós olhamos para Jonas, a gente precisa também analisar, no modo geral, aquilo que dentro de uma cultura estava estabelecido, e aqui o próprio Senhor Jesus, até esse momento, ou seja, até a morte dele, ele veio exclusivamente para o povo de Israel. E o texto está dizendo aqui: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eis, porém, que ela veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos, migalhas que caem na mesma. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como tu queres. E desde daquela hora, daquele momento, a sua filha ficou sã. Então notamos aqui que Jesus se tornou, de certa forma, um pouco indiferente ao sofrimento daquela mulher que ali estava clamando e se humilhando, pedindo socorro para uma situação que ela estava enfrentando. E Jesus diz: olha, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí essa mulher insiste, e aí a gente vê justamente que a misericórdia de Deus é que o momento, o tempo, a hora ainda não havia chegado a ser estendida de uma forma universal a todas as nações, um plano de redenção. Então é interessante que a gente olha perfeitamente aqui em que nesse momento, como era muito difícil, os próprios discípulos, quando a gente tem no livro de Atos dos Apóstolos ali, quando então Deus pede para que Pedro vá até a casa de Cornélio, e Pedro ficou um pouco receoso diante daquela mensagem, e a Bíblia diz que aparece para ele a voz, para que ele vá até lá, e ele ficou um pouco meio inseguro diante do que estava acontecendo, e aparece numa visão um lençol com todo tipo de animais, quadrúpede, réptil, e naquele lençol vem uma mensagem para Pedro: levanta, Pedro, mata e come. E Pedro, logo em seguida, ele fala: mas Senhor, eu comi coisa como imunda. E pela terceira vez, aquela voz veio insistindo para Pedro: levanta, mata e come. E depois, então, ele vê pessoas batendo na sua porta. Ele foi chamado à casa de Cornélio. Lá na casa de Cornélio, ele percebe justamente algo extraordinário acontecendo, que é a descida do Espírito Santo também na vida da família de Cornélio. Cornélio recebendo também a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, sendo também batizado com o Espírito Santo, da mesma forma em que outrora, lá no passado, no capítulo 2, os apóstolos foram batizados. E aí vem a mensagem: como podemos nós recusar aqueles que recebem o Espírito Santo, tal como foram aceitos também, fazendo parte justamente do povo de Deus naquele momento. Mas é interessante que lá no capítulo 2 de Efésios, quando Paulo escreve, Paulo está dizendo ali que nós éramos um povo que estávamos sem Deus, não tinha esperança, e vivíamos assim. Essa era a realidade nossa do povo gentil. E o povo assírio também era idêntico, estava enquadrado justamente nessa mesma situação. Então aqui em Efésios capítulo 2 e o versículo 11, notamos que o apóstolo Paulo aqui escreve dizendo assim: portanto lembrais que no outro tempo, vós gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que assim intitulam carne, naquele tempo estavais sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, quando nós olhamos agora e voltamos para a questão lá de Jonas, a gente vai ver justamente ele espera ali, talvez num local onde ele estava observando, faz lá uma cabana,
e fica esperando para ver o momento de que aquele povo fosse destruído. Então é interessante aqui, a grande questão é o seguinte: os próprios apóstolos que estiveram com o Senhor Jesus, que foram orientados pelo Senhor Jesus, que ele para eles e diz: olha, todo o poder, toda a autoridade me dado no céu e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto de Mateus 28, do versículo 18 até o verso 20, a gente vê claramente que a mensagem é agora a ser proferida para todas as nações, ela acontece só após a ressurreição de Jesus, pela rejeição do povo judeu, e agora o momento que o povo de Israel começa agora não somente ser povo como qualquer outro povo, mas o povo gentil passa a ser inserido nesse processo de resgate também. Lá no livro de Daniel está escrito lá que estavam decretados 70 semanas para o povo de Israel. Durante essas 70 semanas o povo podia tanto receber e reconhecer Jesus como também rejeitar. Essas 70 semanas ela finaliza de uma forma assim, podemos dizer assim, com chave de ouro, no momento onde Estevão se levanta e proclama para o povo de Israel, relatando todos os benefícios que Deus havia feito no passado, e de todas as bênçãos, todos os milagres, todos os prodígios, como Deus andou com eles, mas eles se tornaram incircuncisos de coração, de dura serviço, que em um dado momento, ao sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê Jesus à mão direita de Deus. Ou seja, ali se confirma justamente o cumprimento das 70 semanas. A partir daquele momento, a gente vê ali que o apóstolo Paulo, que foi chamado como apóstolo fora de tempo, como abortivo, ele passa a ser o apóstolo dos gentios, e o seu trabalho foi 100% dedicado à missão de salvação daqueles que eram pessoas inimigas do povo de Israel. Então, quando voltamos para a questão de Jonas, talvez a gente comece assim: puxa, Jonas era muito assim, ele era uma pessoa patriota, só olhava para a cidade dele, para o povo dele. Não seria bem isso, porque na verdade ele tinha para agir dessa forma. Era uma aliança para com o povo de Israel. Agora, o que vamos aqui contestar com relação ao que aconteceu com Jonas foi a falta de misericórdia. Ou seja, nós precisamos estender a nossa mão para os nossos inimigos, não somente para os nossos amigos. Precisamos entender de que nós, mesmo o povo de Israel, ele foi chamado para ser um povo para fazer a diferença no mundo. Mas naquele momento não estava, de forma alguma, ele não estava percebendo, entendendo a importância do povo de Israel num contexto geral, num plano geral de Deus na salvação da humanidade. Foi preciso com que ele rejeitasse para que então definitivamente se ampliasse o plano de salvação a todas as nações. Então aqui na lição, aqui na página 149, achei muito interessante aqui a aplicação dessa lição, que diz assim: a partir da leitura do livro de Jonas ficam as seguintes lições: jamais fuja de qualquer responsabilidade que Deus te der. É evidente, um fato muito interessante, sempre que Deus nos determina algo a fazer, vamos fazer sem questionamento. Todas as nações e todas as pessoas são preciosas para Deus. Ele deseja que sua palavra os alcance. Se você for faça, não gemendo, mas com alegria no coração. O valor do arrependimento sincero e verdadeiro, os ninivitas tinham 40 dias para mudarem a sua sorte, e assim o fizeram. Demonstraram verdadeiro arrependimento e todos foram poupados. Uma mensagem para levar as pessoas a Deus nem sempre está recheada com frases de amor e graça. A mensagem de Jonas foi uma só: Nínive será destruída dentro de 40 dias. Sinceramente, que amor você pode ver nessa mensagem? Zero, e pode fazer até pior do que os demais homens. Mas, do outro lado, o pecado não precisa ser o fim de tudo, nem motivo para a desistência. Ainda no ventre do peixe Jonas,
pôde encontrar algumas palavras de arrependimento, mesmo que misturado ao pavor e medo. Isto foi o suficiente para que ele fosse ouvido e salvo da morte. Então, irmãos, a gente, ao analisar aqui a aplicação dessa lição aqui, eu vejo que ela se aplica muito mais após Jesus ter morrido, ressuscitado ao terceiro dia, e que isso se encaixa justamente com tudo que aconteceu em 3 noites no ventre do peixe, e após isso então é que a mensagem é estendida então para os ninivitas, e que Jesus ficou 3 dias e 3 noites também no seio da terra, segundo as Escrituras, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e aí então ele dá essa mensagem para ir e pregar a todas as nações. Então talvez isso possa fazer uma comparação, contextualizar essa realidade com o fato da ressurreição de Jesus, ligado ao fato de que Jonas permanece um determinado tempo no ventre do peixe, depois ele recebe a mensagem para Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. Ao terceiro dia ele se apresenta e também dá uma mensagem para que vá e pregue também a todo mundo. Irmãos, que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo nessa missão, que é uma missão que Deus não confiou aos anjos, mas confiou a cada um de nós, que somos descendentes de Abraão. Que Deus nos dê a graça para que possamos fazer isso com alegria, com contentamento, sabendo que o resultado final, ou seja, de todo o trabalho feito, é para a glória de Deus. A Bíblia nos diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, abundante sempre na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, então que Deus continue abençoando, guardando e protegendo a vida de cada um dos irmãos. Eu quero, a partir também da próxima semana, estar aí também fazendo alguns vídeos, algumas lives, no sentido sim da gente buscar um entendimento maior, clarear mais assim alguns pontos de fé que nós defendemos como Batista Sétimo Dia. Se algum dos irmãos tiver alguma sugestão, eu gostaria que fosse analisado a respeito de determinado assunto, então você tem a liberdade que nós vamos aqui estar buscando nas Escrituras, e com certeza será gostoso poder participar nesse momento que a gente não pode estar aí talvez reunindo ou congregando. Esperamos que talvez no começo do mês isso volte à normalidade, mas por enquanto não temos nada ainda definido. Enquanto isso, vamos continuar orando. Então vamos orar nesse momento. Soberano, eterno Deus, bondoso Pai que habita nos altos céus. Nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor pelo grande privilégio, Senhor, de fazer parte do Teu povo, da Tua igreja, e do plano que o Senhor tem nas nossas vidas de sermos testemunha do Evangelho. O Santo descia até nós, daria poder para ser testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até o confim da terra. E pela Tua graça e misericórdia, Senhor, a Tua igreja está vivendo e cumprindo esse plano que o Senhor tem estabelecido, que o Senhor estabeleceu para a Tua igreja, e com certeza essa missão será cumprida. Portanto, Pai, continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando graça e sabedoria para poder proceder de forma coerente com o Teu propósito, com a Tua vontade. Pai de amor, peço a Tua bênção, Senhor, pelo Teu povo, pela Tua igreja, por todos os irmãos que nesse dia estarão também com saudade de estar reunindo e congregando, mas que nesse momento ainda não é possível. Por isso pedimos, Pai, a Tua bênção, que o Senhor guarde, proteja cada um. Nos dá sempre a Tua bênção, um feliz sábado. Desde já Te louvamos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e que possamos amanhã ter um sábado deleitoso, amanhã, quando estaremos então participando, com certeza enriquecendo ainda mais os nossos conhecimentos da Palavra de Deus. Uma boa noite a todos e um feliz sábado.